Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, dia 1º de agosto, quase dia 2, já a gente está fazendo esse vídeo aqui quase dando meia-noite já, né? Então a gente vai trazer um pouquinho de informações para vocês aqui no YouTube do canal do Medeiros, para você que está chegando já neste sábado, né? Muito bom final de semana para você, para toda a torcida botafoguense. Domingo, 4 horas da tarde, depois de 8 meses. 8 meses. Olha só, cara, eu sempre reclamo disso, hein? O Botafogo joga pouquíssimo no horário nobre. Domingo, 4 horas, é o horário nobre do futebol. O Botafogo joga muito pouco nesse horário, né? É uma briga que eu acho que a diretoria do Botafogo tem que ter. Mais jogos domingo, 4 horas da tarde. Depois de 8 meses, teremos Botafogo jogando no Newton Santos às 4 horas da tarde. Fora de casa, o Botafogo até joga nesse horário constantemente. Agora, dentro do Newton Santos, com a possibilidade da torcida do Botafogo ir no jogo, 8 meses que a gente não jogava nesse horário, hein? Então, teremos um encontro marcado neste domingo, 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro. Vamos falar sobre algumas informações dessa partida e também vamos falar sobre o recém-contratado Danilo, que vai ser relacionado para essa partida deste domingo pela primeira vez, com possibilidade de estrear pelo Botafogo, né? Vamos falar, a maior contratação da história do Botafogo, Danilo, contratado há pouco tempo junto ao Nottingham Forest da Inglaterra. E vamos falar também do seu xará, Danilo Barbosa, que se despediu oficialmente do Botafogo, postou nas suas redes sociais um texto lá muito legal, cara, falando que vai continuar sendo um torcedor do Botafogo. A família dele também se identificou muito pelo clube, máximo respeito ao Danilo Barbosa. Botafogo também soltou um texto de agradecimento ao volante Danilo Barbosa. E é isso, vamos falar sobre esses dois assuntos agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Como eu já disse, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Botafogo, né? Falar um pouquinho dessa possível estreia do Danilo, volante que o Botafogo contratou do Nottingham Forest e que vai ser relacionado para essa partida. Deve ficar no banco de reservas, né? Até porque o jogador está chegando agora, tem toda aquela questão de adaptação, de ambientação, né? Então ele deve começar o jogo no banco e existe uma dúvida. Quem começa a partida? Se vai ser o Marlon Freitas com o Newton ou se vai ser o Marlon Freitas com o Alan. No jogo contra o Bragantino, o Newton começou de titular porque o Alan tinha sofrido aí uma pisão no pé, né? Tava com uma dor no pé, alguma coisa desse tipo, e ele acabou não jogando contra o Bragantino. Então fica essa dúvida, será que vai o Newton de novo? Será que vai o Alan? O Alan vai estar à disposição do Botafogo também neste domingo, mas o certo é que no segundo tempo provavelmente a gente deve ter a estreia do Danilo com a camisa do Botafogo. Cara, tô ansioso, cara, eu quero ver essa dupla Marlon e Danilo jogando. Tem tudo para essa dupla ser uma das melhores do Brasil, tem tudo para encaixar esse meio-campo do Botafogo. Tô ansioso. Vambora, vambora. Começa a jornada do Danilo com a camisa do Botafogo neste domingo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que está em segundo colocado, né, em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, 34 pontos em 17 jogos, campanha ótima do Cruzeiro, 10 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, 28 gols marcados e apenas 11 gols sofridos. Já o Botafogo tem 2 jogos a menos. O Botafogo tem 15 jogos somente, tem 2 jogos atrasados. Um contra o Mirassol em casa e o outro contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. O Botafogo tem 26 pontos, com 7 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Igual o Cruzeiro, né? O Botafogo perdeu 3 vezes, o Cruzeiro também perdeu 3 vezes. Botafogo, 18 gols feitos e 8 gols sofridos. A defesa do Botafogo com números ótimos, né? O Botafogo sofre pouquíssimos gols, né? O Cruzeiro sofreu 11, o Botafogo sofreu 8.
mas o Cruzeiro fazendo muitos gols, né? O Cruzeiro com 28 gols feitos, e esse é um detalhe que o Botafogo tem que ficar bem atento. A defesa do Botafogo está muito boa, mas o Cruzeiro tem um ataque poderoso. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está fazendo muito gol, está em grande fase. O Botafogo tem que ficar de olho no Caio Jorge neste domingo, que é a grande arma do Cruzeiro, junto, claro, com o Matheus Pereira, que é o camisa 10 do time, que é o craque do time, o Matheus Pereira, meio campo, e o Caio Jorge, que é o finalizador, que é o goleador da equipe celeste, beleza? Falando um pouquinho sobre o Botafogo tem à disposição todo o seu elenco, né? O Botafogo com força máxima neste jogo, né? Com a volta do Alan, com a chegada do Danilo, né? Que eu acabei de comentar um pouco, que deve estar à disposição do David Ancelotti. O Botafogo sem nenhum tipo de jogador aí que não esteja à disposição. E a escalação provável do Botafogo deve ser John no gol, Vitinho na lateral direita, Alex Telles na lateral esquerda. Na zaga, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa. No meio-campo, Marlon Freitas e Alan ou Newton, né? Existe essa dúvida que eu já falei para vocês. Meio-campo, Savarino na ponta esquerda, Montoro na ponta direita, Arthur e centroavante Arthur Cabral, gente. É isso. Esse deve ser o time do Botafogo. Aí para o segundo tempo tem um Cuiabano, que sempre entra muito bem, nosso lateral esquerdo Cuiabano, né? Tem também para o segundo tempo a estreia do Danilo, que deve acontecer também. Então o Botafogo tem opções também para o segundo tempo, caso precise entrar com outros jogadores. Matheus Martins também está à disposição. Matheus Martins deve entrar no segundo tempo também, né? São jogadores que o Botafogo tem à disposição para os 90 minutos, beleza? Vamos finalizar esse vídeo aqui falando um pouquinho do Danilo Barbosa, né? O Danilo Barbosa que chegou ao Botafogo em 2022, cara. Foi uma contratação que chegou no início da SAF, né? Passou por todo o período, passou pela reconstrução do Botafogo, passou pelo aquele ano de 2023, naquela derrocada que foi trágica, né? Aquele momento muito ruim, passou pela glória, né? Pela glória que foi o ano de 2024, o ano passado, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E assim, máximo respeito ao Danilo Barbosa. Foi muito importante, principalmente ali nos primeiros anos que ele estava no Botafogo, depois acabou indo para o banco de reservas, foi importante de outras formas, dentro do vestiário, sendo um jogador de grupo, sendo muito profissional. O titular, né, acabou sendo o Gregory e o Marlon Freitas, né? O momento todo era dos dois e o Danilo soube respeitar isso, né? Um cara que assim sempre respeitou muito a camisa do Botafogo, sempre respeitou muito a torcida, a família dele, né, cara, a filha dele, a esposa dele também. Volta e meia a gente via postagens, né, da família dele que se identificou muito com o Botafogo. É um jogador que teve a oportunidade de sair do Botafogo algumas vezes para o Bragantino, para o Bahia, não quis ficar no Botafogo. Agora, nesse momento, ele teve a oportunidade de ir para Fortaleza, para o Atlético Mineiro, acabou acertando com o time da Arábia Saudita, cara. Então, assim, uma identificação muito grande com o Botafogo, Danilo Barbosa. É um jogador que, assim, tem o meu máximo respeito e acredito que da grande maioria da torcida do Botafogo. Lembrar que quartas de final de Libertadores contra o São Paulo no Morumbi, ele assumiu a responsabilidade de bater um dos pênaltis. A gente lembra do pênalti defendido do John, a gente lembra do último pênalti do Matheus Martins, que definiu a disputa, mas a gente também tem que lembrar que o Danilo Barbosa, claro, outros também fizeram gols, né? O Tietê fez, o Marçal fez, mas o Danilo Barbosa também pegou aquela bola lá, né? Assumiu a bronca e fez o gol. Um dos gols de pênaltis naquelas quartas de final da Libertadores contra o São Paulo no Morumbi lotado, que o Botafogo se classificou lá dentro, cara. Então, assim, máximo respeito, de novo, falando, máximo respeito ao Danilo Barbosa. É um cara que só tenho coisas boas a falar dele. E assim, um baita de um profissional, cara. Parabéns pro Danilo Barbosa. Se ele disse na postagem dele que ele se tornou um torcedor do Botafogo, que vai continuar torcendo pelo Botafogo, eu, como torcedor do Botafogo, digo o mesmo para o Danilo Barbosa. Vou continuar acompanhando o Danilo Barbosa e torcendo muito para o sucesso na carreira dele e sucesso na vida, né? Depois que ele terminar também de ser jogador, que ele seja... que ele siga, né, o seu caminho tendo sucesso, seja qual for a outra profissão
que ele vai escolher depois que ele encerrar a carreira. Então, assim, parabéns, uma passagem muito bonita, cara. Uma passagem muito legal do Danilo Barbosa aqui no Botafogo. Beleza? Então é isso. Estamos de volta a qualquer momento, atualizando vocês aqui no canal do Medeiros de notícias. Até a próxima. Tchau, tchau.